A noite é o fim da escuridão, pra iluminar, pra encher seu coração. Pois a noite é o fim da escuridão, pra encher seu coração. A vida é movimento, latente a se encontrar, corações prontos pra o bem praticar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra viver nova estação, pra melhorar. Deixa o mal, deixa a tristeza e a solidão, pra melhorar. Um, dois, três, pequenas maravilhas, o bem o mundo vai mudar. Será tempo de amar, felicidade no ar, pequenas maravilhas, o bem do mundo vai mudar. Será tempo de amar. Para, parará, para, parará. Siga em mão, venha pra luz, venha com todo amor pra encontrar Jesus. Venha com todo o seu ser encontrar a paz. Este mundo que é belo será muito mais. Olhe, veja este céu e essa terra que disseram brotar leite e mel, e nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar, e a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor e siga sempre o exemplo do nosso Senhor por onde quer que ande. Semeie a paz e que essas luzes que brilham sempre brilhem mais. Viva, cante e vibre, faça do mundo amor e siga sempre o exemplo
você brilham, sempre brilhem mais, sempre brilhem mais, sempre brilhem mais. Paz e alegria, razão para viver. E o sol que nasce traz um novo dia, oportunidades para crescer. Eu tô seguindo um caminho certo, onde não tem como errar. É o caminho que deixou Jesus, que me ensina como caminhar. Não perco tempo com reclamações, porque senão o tempo passa e a gente nem vê que tanta coisa tinha pra fazer. Então eu quero viver. O que eu quero é viver. Tô encontrando paz e alegria, razão para viver. E o sol que nasce traz um novo dia, oportunidades pra crescer. Eu tô seguindo no caminho certo, onde não tem como errar. É o caminho que deixou Jesus, que me ensina como caminhar. Não perco tempo com reclamações, porque senão o tempo passa e a gente nem vê que tanta coisa tinha pra fazer. Então eu quero viver. Não perco tempo com reclamações, porque senão o tempo passa e a gente nem vê que tanta coisa tinha pra fazer. Então eu quero viver. O que eu quero é viver. O que eu quero é viver. Eu quero viver. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar. Já não há um coração que não carregue o gêmeo amor. Já podemos divisar no final da estrada de luta e dor, dos olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Cada voz que cante a paz, cada
do céu. Música Aprendiz. Olá, Jesus nos abençoe nesse momento, né? Estamos na nossa reunião pública. Desejamos aí boas-vindas a todos que nos acompanham aqui na Casa Espírita e também quem está conosco e acompanhando pelo YouTube, Facebook. É uma alegria estarmos aqui mais uma noite para citarmos o Evangelho. Lembrando que a nossa casa continua com programação online e também presencial. Lembramos aqui do tratamento espiritual toda segunda-feira, 19h45. A casa está de portas abertas, pode buscar aqui a casa e fazer a triagem, participar do tratamento durante 3 semanas. Auxilia muito no nosso equilíbrio. Temos tratamento na modalidade adulto e também criança e jovem. Para criança e para jovem, é no sábado, 7 horas da manhã. E para adulto, toda segunda, 19h45. Então, nós vamos ler uma mensagem. Em seguida, a nossa irmã Thalita vai nos conduzir na palestra de hoje, no estudo do Evangelho. A gente agradece a presença dela conosco e auxiliando em mais um estudo de muita importância aqui do Evangelho, no capítulo da introdução do Evangelho, muito significativo, no capítulo 1, na verdade, hoje, né? Capítulo 1, sobre Moisés.
Então, vamos ler uma mensagem de Joana de Ângeles. O pensamento é força. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Vibração que sintoniza com ondas equivalentes. O teu pensamento é o gerador das possessões. E estas, as modeladoras da tua vida. Joana de Ângeles. Então, busquemos a sintonia com nossos mentores amigos, com o nosso anjo da guarda. Abençoe-se a nossa reunião, nosso momento de estudo do Evangelho. Ilumina todos que estão nos acompanhando nesse instante, que a luz do Mestre amado possa adentrar nossa casa. Abençoe cada um de nós. Abençoe também nossa irmã na condução da palestra. Deus ilumina. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Thalita, boa aula, então. Obrigada. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada a vocês que estão aqui presencialmente com a gente. Obrigada também quem está nos assistindo de casa, através do nosso canal no YouTube, através do nosso Facebook. Vamos dar um alô aqui também para quem está nos assistindo. Janete, Danilo, Cristina, Cleo, Sandra, Daniela. Muito obrigada, gente, a vocês que nos acompanham. Lembrando sempre que toda terça-feira nós temos aqui na casa, né, essa palestra presencial. Nós também estamos com uma segunda sala de palestra presencial. Então, quem quiser vir assistir aqui conosco, o ambiente está super organizado para recebê-los. E quem quiser continuar assistindo de casa, nós temos a transmissão dessa sala, que é a sala 1, toda terça-feira, através do nosso canal do YouTube, através do nosso Facebook. Quem quiser compartilhar essa palestra, esse momento de hoje com outras pessoas, ainda dá tempo de mandar o link, compartilhar, marcar no Facebook, ainda dá tempo de assistir. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois da gente, então, falar um pouco sobre a introdução tão importante, né? Os fatos históricos que vem na introdução do Evangelho, a gente chega ao capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que fala das 3 revelações. A revelação de Moisés, do Cristo e o Espiritismo. E hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a primeira revelação, a de Moisés. Jesus, quando ele veio até nós, o que ele disse? Que ele não veio destruir a lei, não é mesmo? Não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Então, quando Jesus veio, ele não veio desdizer aquilo que Moisés disse. Ele não veio contrapor o que Moisés disse. Ele veio somar, ele veio fazer cumprir, ele veio esclarecer e simplificar. Então, é bom que a gente entenda quais foram esses momentos, né? O momento de Moisés, o momento de Jesus, o momento da doutrina espírita. Moisés. Falando um pouquinho de Moisés, né, gente? A gente poderia passar aqui muito tempo e resgatando muitas fontes históricas para falar desse assunto. Então, para a gente resumir grosseiramente, Moisés, ele estava ali entre os hebreus, entre os povos israelitas, vivendo como escravo, né, vivendo no Egito, junto com os povos que eram ali escravizados, certo? E o que aconteceu? Ele chegou a ter a história, né, de que os filhos dos hebreus eram condenados, passaram a ser jogados no rio, serem mortos, e ele disse que foi jogado ali num cesto, e acabou sendo resgatado e criado dentro de uma casa real egípcia. E assim ele cresceu. Depois, quando ali por volta de seus 40 anos, ele se envolveu numa situação, uma briga, né? Porque ele estava defendendo um irmão, né? Defendendo um judeu, e aí ele acabou entrando num conflito com um egípcio. E assim ele foi condenado à morte por causa disso, e assim ele fugiu e foi parar no deserto. E ali no deserto, acho que não tinha muito o que fazer, né, gente? Ele foi convidado ali a fazer quase que um retiro, né, espiritual. E ali naqueles momentos de afastamento de tudo, aqueles momentos de meditação, ele foi, então, chamado por Deus, né? Ele recebeu aí um chamado para que ele
pudesse tirar aquele povo do Egito e levá-los à terra prometida deles. Então, gente, olha que interessante, né? Essa metáfora de sair, de se olhar e de se conhecer. Tudo aquilo que a gente muitas vezes precisa fazer no nosso dia a dia, que é sair da turbulência, se afastar um pouquinho, se conectar com a gente mesmo, para a gente conseguir entender as inspirações divinas que nós temos, que nós recebemos também, não é mesmo? Então, Moisés, assim ele fez, assim ele cumpriu. E aí, ele foi, resgatou esse povo, e aí cruzaram o deserto, enfim, né? Fala que foram 40 anos ali. Depois que ele conseguiu trazer todo mundo, ali de cima do Monte Sinai, ele teve o que eu posso dizer que eu acho que talvez o primeiro registro, né, Geraldo, de uma comunicação mediúnica. Então, olha só, gente, mediunidade não tem nada de novidade, né? Mediunidade não foi inventada pela doutrina espírita, mediunidade não é nenhuma coisa recente que ninguém inventou por agora. Primeiro grande médium do que a gente tem registro foi Moisés. De cima do Monte Sinai, houve ali um fenômeno que precisaria do fluido magnético, do fluido de Moisés, e teve ali a transmissão dos 10 mandamentos, que são mandamentos, são orientações que não têm data de validade. Aquilo que está nos 10 mandamentos, aquilo se perpetua até hoje. Isso foi o quê? Há mais ou menos mais de 3.000 anos antes de Cristo, e eles se perpetuam, né? Então, ali no Monte Sinai foi promulgada a lei de Deus, esses 10 mandamentos. E é bem importante, gente, quando a gente olha para esses ensinamentos morais que foram dados ali, a gente entender como eles nos acompanham e permeiam a nossa vida. Se a gente parar para pensar nesses mandamentos, a gente consegue fazer uma grande reflexão, a gente consegue colocar ali para nortear a nossa reforma íntima. O que a gente está conseguindo cumprir, o que a gente está fazendo. E essa é uma lei que vem de Deus, portanto, ela é atemporal, ela é de todos os tempos. Ela fez sentido há 3.000 anos antes de Cristo, e ela faz sentido ainda hoje, mais de 2.000 anos depois de Cristo, e vocês podem ter certeza que a cada vez mais elas vão fazer mais sentido ainda. Porque tem caráter divino, né? E aí, vocês imaginam só, Moisés, depois de ter passado por tudo isso, depois de ter sido ali um enviado de Deus, né? Profeta, alguém que veio trazer o conhecimento sobre uma crença em um único Deus, porque as pessoas criam em diversos deuses, né? Eram politeístas, e ele veio consolidar essa ideia de um Deus único e veio trazer todo esse conceito de Deus para tentar ali aproximar das pessoas coisas que eram muito novas para elas também. E aí, imagina aquele monte de gente conduzido por Moisés, pessoas que eram escravizadas em outro território, né? Escravizadas ali no Egito. Como será que eram os hábitos dessas pessoas? Como será que era o convívio dessas pessoas? Pensa bem, se a gente, quando vai sair de férias, né? Com a família e os amigos, já dá uns BOzinhos, não dá? O pessoal já sai da linha. Imagina com aquele monte de gente que Moisés estava conduzindo. Será que estava todo mundo bem, com o comportamento bem alinhadinho? Acho que não, né? Então, o que Moisés precisou fazer? Além dessas leis que ele recebeu de Deus, né, dos céus, ele também teve que ajustar e colocar ali umas leis, umas orientações de como as pessoas poderiam se portar naquele contexto. E é o que nós chamamos, né, da parte da lei civil. Não era lei de Deus, eram leis civis, leis disciplinares, leis que eram apropriadas ali ao costume daquele povo, ao entendimento daquele povo, ao caráter daquelas pessoas. E são leis
que, ao contrário das leis divinas, que são atemporais, são leis que servem a um determinado povo por um determinado momento. Se a gente for pegar aqui as nossas leis civis, num curto espaço de tempo, se a gente for pegar as leis aqui de quando cada um nasceu até hoje, a gente já vai encontrar diferenças, não vai? Se a gente for pensar, até algumas décadas atrás, poucas, a mulher não podia votar. A mulher não podia viajar sem um atestado de inviuvez ou uma permissão do marido, não podia viajar desacompanhada, né? Isso na história recente. Então, as leis civis não vão mudando e vão se adequando à realidade das pessoas ali, ao aprimoramento, à evolução das pessoas, as leis civis vão se adequando. Então, a gente tem que ter muito entendimento, quando a gente vê esses relatos, a gente entender o que são os 10 mandamentos, dos quais Moisés ele foi um intermediário para trazer, né, para nós, e o que eram as leis disciplinares, as leis civis, que faziam parte daquela situação, daquele contexto, que a gente não tem que ficar presa nelas até hoje. Muito embora aconteça, né, gente? Então, essas leis, elas visavam conter e combater os abusos e preconceitos que poderiam acontecer ali naquele contexto. E essas leis são transitórias, elas vão se modificando com o tempo. E assim, né? Olha só, possuir um suposto origem divina. Por quê, gente? Imagina a dificuldade das pessoas em separar. Não, Moisés, o que ele está dizendo, já que ele é o enviado de Deus, qualquer coisa que ele diga vem de Deus. Não é justo que se pense coisas, vocês avaliem naquela época. Então, tudo que Moisés falava era levado como divino mesmo. E talvez houvesse até uma permissão nisso para que realmente as pessoas o escutassem, para que realmente essas leis aí de questões transitórias, essas leis disciplinares fossem acatadas pelas pessoas. Então, a gente vai encontrar, gente, coisas como olho por olho, dente por dente, que está na Bíblia. Então, alguém pode falar assim, olha, mas está na Bíblia, eu tenho que fazer. O que vocês acham, por exemplo, disso? Olho por olho, dente por dente. Pessoal aqui do YouTube, se alguém quiser deixar um comentário. O olho por olho, dente por dente faz sentido? Como uma lei divina? Não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum mais, né, tia Emília? Não faz sentido e a gente já entendeu isso. A gente já evoluiu, já entendeu. Então, a gente já consegue ver que isso foi uma lei transitória, foi uma lei que serviu naquela situação, naquele contexto, naquele momento que a gente não pode transportar para a nossa atualidade. Por exemplo, o que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. Então, a gente vê muitas vezes um rigor, uma violência, né? Que não serve, a gente já entendeu. Então, a gente tem que fazer sempre essa leitura da separação da lei, que foi a lei divina, que são os 10 mandamentos, e o que foram as leis civis, né? As orientações disciplinares, que foram tão necessárias naquela situação. Olha essa aqui que está em Levítico. O homem que adulterar com a mulher do próximo, morrerão ele e a mulher. E aí? Deus espera de nós que a gente retribua uma traição com a morte, matando alguém? Mas está na Bíblia. Então, é muito importante que a gente tenha um olhar crítico em cima disso, para que a gente consiga avaliar e entender, né? Por que está escrito aquilo ali? Não está incitando violência a ninguém. É um registro de algo que foi ensinado num período que a gente nem se a gente estudar muito, a gente vai conseguir assim, ter uma ideia de como era a vida
né, a vida real daquela situação. Então, hoje a gente já tem discernimento que, principalmente, Jesus veio nos trazer os ensinamentos, veio nos mostrar, né, que a gente não deve matar ninguém, que a gente, até nos 10 mandamentos também, né, e que a gente tem que exercitar o quê? Numa situação assim como essa? O perdão. Então, essa é a lição para a gente ter esse olhar crítico em cima dessas orientações, né? E aí, como a gente já comentou, além dos 10 mandamentos, foi Moisés que trouxe para a humanidade a ideia do Deus único, né? Na crença de um único Deus, Criador de tudo, há mais de 3.400 anos. Moisés, ele foi como a pessoa, o enviado de Deus que veio nos trabalhar com a humanidade o conceito de justiça, né? Revelando que nós temos direitos a respeitar e nós temos deveres para cumprir uns com os outros. Então, essa ideia do que é justo que seja feito, do que não é justo, foi essa grande base que Moisés veio trazer. E é engraçado que a gente vê assim, os 10 mandamentos começam com não, né? Não fazer isso, não fazer aquilo, não, não, não. Se a gente transporta isso, por exemplo, para a educação infantil, que a gente antigamente era tudo na base do não. Hoje a gente fala em disciplina positiva, a gente fala de fazer uma abordagem de outra maneira, né? Ao invés de falar o que não fazer, vamos falar sobre o que fazer e como fazer, não é verdade? A eficiência disso. Só que, gente, vamos pensar na humanidade como uma criança ainda, pouco instruída naquele tempo. Então, primeiro, a gente precisou que viesse alguém falando, não faz isso, aqui não. Para depois a gente conseguir trabalhar o que pode, como pode, por que pode. Então, primeiro precisou ter essa base de trazer o que é que não pode ser feito. Vamos deixar bem claro aqui o que é que não podemos tolerar, né? Quando você vai entrar em algum lugar, já está na porta. Se aquilo que não é tolerado já está lá. Já tem até um desenho, né? Uma plaquinha. Não pode entrar assim, não pode entrar assim. Você já deixa bem claro na entrada que, ó, que não. Então, foi esse o trabalho de Moisés importantíssimo para a humanidade, para que a gente começasse a tratar a religiosidade, a tratar do conceito de Deus, né, do Criador, e preparando os caminhos para a etapa seguinte, que foi maravilhosa, a segunda revelação, né? Dos 10 mandamentos, vamos refletir o que é que a gente consegue ver no nosso mundo hoje. Porque assim, se já tem 3.400 anos de Cristo, mais de 2.000 anos depois de Cristo, a gente já tem esse material na mão, já deu tempo de estudar, decorar e pôr em prática, será? Deu tempo? A gente precisa mais 1 milênio, 2 milênios, será o quê? Vamos ver. Não matar. Estamos cumprindo? Mais ou menos, né? Continua. E tem gente matando em nome de Deus ainda, que é mais difícil de pensar. Não roubar. Quanto que a gente vê, né? Não mentir. Vixe. Vixe, Maria. Esse aí tá fácil de descumprir, né? Não cometer adultério. Não cobiçar. Cobiçar, né? A mulher, o homem do próximo, as coisas do próximo, a vida do próximo. A cobiça dá origem aos tantos outros crimes, né? E pecados. Honrar pai e mãe. Tô vendo, né, Chamil?
Como será que o mundo estaria hoje se todos nós já conseguíssemos colocar em prática os 10 mandamentos? Paraíso. Ninguém ia morrer como fala de morte matada. A gente poderia confiar em todo mundo, né? Porque se ninguém mentisse, ninguém cobiçasse, roubasse, a gente poderia confiar em todo mundo. Né? Ia ter confiança, ia ter paz, fraternidade. As pessoas poderiam ter as suas próprias ideias, crenças, ideologias, mas se ninguém matasse ninguém, roubasse ninguém, mentisse para ninguém, traísse ninguém, cumprisse todas essas coisas, todo mundo viveria em paz, não viveria? Gente, o que nós estamos esperando milênios depois? E a gente ainda tem dificuldade, tanta dificuldade, né? Isso porque não ficamos só com Moisés, né? Moisés veio e depois já veio muita coisa. O mundo seria mais justo e mais feliz. Então, assim, para a gente refletir. Moisés, ele veio com... que não pode. Ele veio com a ideia do Deus único, ajudar a construir essa ideia de ter um Deus único. As pessoas começaram lá a pensar sobre isso, porque não pensavam, né? Os deuses eram as forças da natureza, criam em vários deuses, então ele trouxe a crença do Deus único, que até hoje também, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender. Imagina naquela época. E ele veio com o que não fazer, o que não pode fazer, o que não é legal fazer, o que não é tolerável fazer. Ele precisou, daquele estágio em que nós, a humanidade, estávamos naquele momento, ele precisou vir dessa forma mais brusca, mais rígida, mais firme. Que a gente brinca, né? O pai com o cinturão na mão, o Deus firme, castigador, porque era o que poderia causar alguma comoção, alguma uma obediência, alguma, reflexão por parte das pessoas. Era o que poderia causar algum impacto para as pessoas naquela época, que tinham aquele contexto, aquela vivência, o que poderia causar algum impacto para aquelas pessoas, para que elas pensassem em seguir aquilo, teve que vir de uma maneira adequada, que era esse que não fazer, que era essa imagem mais firme, mais rígida, porque era o que poderia se ajustar naquela situação. E a gente pode deixar essa imagem lá para trás, tá, gente? Porque eu acho que muitos de nós que estivemos lá, hoje aqui temos dificuldade em dar um F5 aí nessa imagem. A gente já pode crer num Deus de amor, de misericórdia, porque a gente já tem ferramentas para isso, a gente já tem provas disso, a gente já tem séculos e séculos se passaram, já tem uma humanidade para a gente olhar, para a gente ver isso. Então, Moisés veio dessa forma, e o que foi a segunda revelação depois? Jesus, nosso mestre Jesus. E ele já não veio falando não. Ele veio mostrando o que fazer. Ele veio falar de amor. Ele veio simplificar para nós que todos aqueles 10 mandamentos estão presentes em 2, se simplificam em 2. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, ele veio nesse segundo, eu acho bem legal que ele mostra para nós que amar ao próximo como a si mesmo. Então, quer dizer, você tem que amar o próximo, tem que amar você mesmo também. Porque se você se amar pouco, você vai amar o próximo pouco também, né? Então, você tem que se amar muito para conseguir amar o próximo e amar a Deus. Essas coisas estão todas interligadas, né? Então, ele simplifica os mandamentos nisso. Então, ele já veio, milênios depois ele veio
de acordo também com o que a humanidade, com o que a civilização daquela época poderia entender. Então, ele veio com essa mensagem do que fazer. E tempos depois, quem que veio? A terceira revelação? Kardec veio mostrar para nós a doutrina espírita, que é bem legal porque Moisés veio o que não fazer, Jesus, o que fazer, e o Espiritismo, por que fazer. O Espiritismo traz para nós o entendimento, a compreensão e o estudo. A doutrina espírita esclarece para nós tantas coisas que ao invés da gente querer olhar a cartilha do que pode e o que não pode, a gente pensa na lei de causa e efeito, a gente pensa na origem, nas causas, nas consequências, e a gente se pergunta, por que fazer isso? E a gente mesmo chega na resposta. Então é isso, gente. Hoje a gente fala um pouco mais sobre Moisés, mas nas próximas palestras, né, Everaldo? Nossos colegas vão entrar aí mais falando sobre a revelação trazida por Jesus e trazida também a terceira revelação trazida pela doutrina espírita. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário para somar? Essa questão da atualização, né, do pensamento é super importante. Hoje, observa uma grande parte da humanidade que está lá naquele projeto. Está jogando. Exatamente. Então, isso já vem toda essa região boa, a gente não conseguiu atualizar nosso software. Nós estamos lá, né? Não está conseguindo dar o F5. A gente ainda tem muita gente presa nessa, como o Everaldo está falando, nessa situação. Defende aborto, pena de morte, bandido bom, bandido morto, né? O olho por olho, dente por dente. Quero ter uma arma em casa, se alguém entrar na minha casa eu mato, né? Está preso em conceitos que uma civilização lá, tantos milênios atrás, vivia, um contexto que estava lá. Então, assim, até a gente, quando se fala cristão, se diz cristão, a gente tem que buscar entender realmente qual foi a mensagem do Cristo, o que o Cristo veio fazer. Ele veio mostrar o que fazer. Ele falou muito sobre o que fazer? Falou, mas mais do que isso, ele mostrou, ele veio mostrar. Então, quando a gente vê puramente ali como foram os passos do Mestre Jesus, quais foram as atitudes dele perante as outras pessoas, a gente entende, a gente olha, a gente entende, peraí, né? Quantas das coisas hoje que eu estou julgando meu irmão, estou apontando o dedo, quantas dessas coisas Jesus condenaria? Ele condenou? Ele me pediu para condenar? Então, a gente está muito preso ainda nessa era de Moisés, em que as coisas precisavam ser feitas com um pouco mais de rigor, uma época mais bárbara, uma época com muita violência, né? Então, a gente pode ir dando um F5 aí, viu? Porque a gente já tem recurso, tem ferramenta para isso. Algo mais? Então é isso, gente. Agradeço a todos que vieram presencialmente aqui hoje, o pessoal que está nos assistindo no Facebook, no YouTube. Lembrando que toda terça-feira nós temos aqui no Lar Maria de Lourdes, presencialmente, nós temos essa sala de palestra e tem uma segunda sala com outras temáticas também. Agora está tendo uma palestra lá falando sobre reencarnação, né? Um mês inteiro com temas variados dentro do assunto reencarnação. E essa sala 2 é só presencial, tá? Toda terça-feira nós temos a transmissão da palestra aqui dos capítulos do Evangelho aqui da sala 1. E quem quiser saber mais sobre as nossas palestras, quem quiser saber mais sobre as nossas atividades, tratamento espiritual, escola de estudos espíritas, os temas das palestras cada semana e outras atividades, é só seguir a gente nas nossas redes sociais. Lar Maria de Lourdes CV de Campo Verde, no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube também. Gostou da palestra? Ela fica gravada no nosso canal, você pode compartilhar o link com outras pessoas, você também pode acessar o nosso canal e assistir as palestras de semanas anteriores, fica tudo gravado lá.
Então, nós vamos agora nos preparar para o passe e fluidificação da água. Você que está em casa, se não pegou ainda um recipiente com água, um copo, uma jarra com água, dá tempo de pegar. E dentro de alguns minutinhos nós vamos iniciar, então, o nosso passe à distância e também o passe presencial para quem está aqui conosco. Muito obrigada a todos. Uma boa noite. Boa noite. Vamos lá fazer a nossa prece, então, de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo por este momento de estudo, por este momento de troca, de partilha. Agradecendo, Mestre amado, por todos aqueles que passaram pela terra, ajudando a disseminar a boa nova, ajudando a disseminar consolo, esclarecimento, orientação. Que nós possamos seguir, Mestre querido, rumo à evolução espiritual, rumo à nossa reforma íntima, rumo a um mundo em que todos nós possamos cumprir tudo aquilo que vai promover o bem comum, a fraternidade e as leis de justiça, amor e caridade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Obrigado aos nossos anjos da guarda. Que assim seja. Obrigada. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem.
Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.